Rosalind Franklin, certamente a cientista mais injustiçada de todos os tempos. Ela trabalhava na década de 50 com técnicas de raio-x no laboratório de outro grande cientista, o Maurice Wilkins. O que aconteceu é que, usando essas técnicas, ela conseguiu tirar uma foto da estrutura física do DNA. Década de 50, as mulheres não eram bem vistas no meio acadêmico, ela mostrou esses trabalhos para o Maurice, ele fingiu que não ligou, só que o sem vergonha mostrou esse trabalho para dois outros cientistas que também estavam tentando descobrir a estrutura do DNA, James Watson e Francis Crick. Ao verem essas fotos, os caras ficaram loucos e finalmente conseguiram entender a estrutura do DNA e publicaram um trabalho falando como ela era. Por conta disso, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins foram agraciados com o Prêmio Nobel em 1963. E Rosalind Franklin, que foi a autora de boa parte desse trabalho, não foi citada e morreu de câncer no ovário, no anonimato, e só recentemente é que disseram e finalmente deram a ela os créditos por essa grande descoberta que mudou a história da biologia. DNA é o grande cara de hoje, por isso, bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem DNA pra você. O DNA, assim como o amigo dele, chamado de RNA, estão dentro de uma classe de compostos orgânicos chamada de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Eles, na verdade, são polímeros de nucleotídeos, também chamados de polinucleotídeos. Isso quer dizer que os ácidos nucleicos são um trenzão formado por vários vagõezinhos e esses vagõezinhos se chamam nucleotídeos. Então, para entender DNA e RNA, a primeira coisa que você tem que entender é o nucleotídeo. Claro que você não vai chamar os nucleotídeos de vagõezinhos de trem. Eles são chamados de monômeros e eles são formados por três estruturas. Todo nucleotídeo tem um grupo fosfato, um açúcar com 5 carbonos, chamado de pentose, e uma base nitrogenada. Então aqui nós temos a estrutura de um nucleotídeo. Vem comigo para você entender isso aqui melhor. Então você consegue visualizar aqui, ó, o grupo fosfato. Aqui você tem em roxo o açúcar pentose e aqui em verde você tem a base nitrogenada. Agora, vamos dar um filosofedes sobre cada um deles. Com relação ao grupo fosfato, eu quero que você, jubealuno ou jubealuna, preste atenção, porque ele está ligado nesse carbono, que é o carbono 5' da pentose. Ai, mas por que, Jubão? Guarda isso que vai ser importante para você entender os próximos passos dessa videoaula. A pentose é o açúcar, você está vendo aqui. Repare também que esse açúcar, essa pentose, ela tem uma hidroxila nesse carbono, ligada a esse carbono aqui, que é o carbono 3'. Ah, mas por quê? Por que eu quero que você guarde isso? Porque o outro nucleotídeo, ele se liga a esse nucleotídeo através dessa hidroxila que está aqui. O fosfato de um nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo através desse açúcar que você está vendo aqui. Maravilha? Esse açúcar, essa pentose, nós temos dois tipos. Nós temos aqui a ribose e nós temos a desoxirribose. Se esse açúcar, que é um monossacarídeo, tá? Que é um carboidrato, for de nucleotídeo de RNA, esse açúcar é uma ribose. Se for nucleotídeo que forma DNA, esse açúcar aqui será uma desoxirribose.
Aí qual que é a diferença? Vem em mim. Repare aqui, ó, bem aqui, que a ribose tem aqui uma hidroxila. No mesmo lugar, a desoxirribose, ao invés de ter uma hidroxila, ela tem um hidrogênio. Ela perdeu um oxigênio. A desoxirribose tem um oxigênio a menos do que a ribose. Por isso o nome, ó, desoxi, perdeu o oxigênio, desoxirribose. E essa pentose estará ligada a essa base nitrogenada, que é a única coisa que vai mudar no nucleotídeo. O que eu quero te dizer é que todo nucleotídeo tem fosfato e tem uma pentose. No RNA a pentose é a ribose, no DNA a pentose é uma desoxirribose. A única coisa que muda é a base nitrogenada. As bases nitrogenadas, por sua vez, elas são classificadas em dois grupos. As bases nitrogenadas purinas e as bases nitrogenadas pirimidinas. As bases purinas são a adenina e a guanina. E as pirimidinas são a timina, a uracila e a citosina. Nossa, Jubijubão, como é que eu vou guardar esses nomes? Muito fácil, eu tenho uma manha para você. Qual é a primeira imagem que vem na sua mente quando eu falo a palavra pura? Certamente vem a imagem da água. Espero, mas tinha que ter vindo a da água. Água tem A e G. Água pura. Água purina. A e G, adenina e guanina. Ah, entendi. Mas e o resto? Ué, o resto é pirimidina. Aqui nessa imagem, você observa então as bases purinas, adenina e guanina, e as bases pirimidinas, citosina, uracil ou uracila e timena. Primeira coisa, o que diferencia uma base purina de uma base pirimidina? E eu já te respondo, é o seu tamanho. A base nitrogenada purina, se você observar, ela possui um anel de 6 átomos fusionado a um outro anel de 5 átomos. Já as bases pirimidinas possuem apenas um anel de 6 átomos de carbono e nitrogênio. Outra coisa, por que o nome dessas estruturas é base nitrogenada? Porque se você colocar essas bases em uma solução, os nitrogênios encontrados nelas, eles absorvem prótons de hidrogênio. Por isso que elas são chamadas de base. Bom, da base purina, adenina, guanina, citosina e timina são as bases encontradas nos nucleotídeos que formam o DNA. No caso do RNA, o que vai acontecer? Eu não vou ter a timina, eu vou ter a uracila no lugar dessa timina. Então, se você pegar um RNA, os nucleotídeos que estão formando esse RNA, você só encontra adenina, guanina, citosina e uracila. Se forem nucleotídeos que formam DNA, você não vai encontrar a base nitrogenada uracila, vai encontrar adenina, guanina, citosina e timina. Bom, agora que você já sabe que os ácidos nucleicos são compostos orgânicos formados por nucleotídeos e você já viu a estrutura dos nucleotídeos, bora falar de um ácido nucleico importantíssimo que é o DNA. O DNA é um polímero de nucleotídeos. É o material genético de todos os seres vivos do planeta Terra. Ele é encontrado no núcleo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos das células eucarióticas. Bactérias também, óbvio, possuem DNA, mas como você já deve saber, as bactérias não têm um núcleo delimitado por uma membrana, chamada de carioteca. Por muito tempo, os cientistas acharam que o nosso material genético fossem as proteínas. Mas depois, com a descoberta da estrutura do DNA, chegou-se à conclusão de que realmente o nosso material genético, ou seja, o cara que contém as informações para todo o funcionamento da nossa maquinaria celular,
é sim o DNA. Vale salientar que, embora o DNA tenha as informações para que um ser vivo seja construído, ele não é o cara da ação. É tipo aquele teu amigo que sabe uma coisa muito difícil e diz: eu sei como é que faz, mas eu não vou fazer. O DNA é assim. Ele tem as informações de como se faz, mas não é ele quem faz. Ai, Jubão, então é quem faz. Cenas dos próximos capítulos. Mas antes disso, primeiramente o que você tem que entender é a estrutura do DNA. Bom, o DNA ele é formado por duas fitas cheias de nucleotídeos, onde essas fitas vão se ligar uma à outra através de pontes de hidrogênio. E depois essas fitas se enrolam, ficando num formato de dupla hélice. Então aqui você está vendo a estrutura do DNA. Duas fitas ligadas que se contorcem formando a famosa dupla hélice, descoberta por Watson e Crick. Só um detalhe, o que eles descobriram foi a estrutura do DNA, não foi o DNA. Já sabia-se da existência do DNA desde 1870. Então o que eles descobriram foi a estrutura. Agora, eu vou pegar essa estrutura que você está vendo aqui e vou abrir ela aqui para você. Então em azul você está vendo uma das fitas azul aqui, e aqui você está vendo a outra fita. O que eu quero te mostrar são os detalhes dos nucleotídeos que formam essas fitas e como eles interagem. Olha só, aqui tem um nucleotídeo, ó, fosfato, o açúcar pentose e a base nitrogenada. Outro, fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Observe que esses nucleotídeos, eles se ligam aqui, ó. Tá se ligando aqui, tá se ligando aqui, tá se ligando aqui. Ou seja, a hidroxila do carbono 3' do açúcar se liga ao fosfato que está ligado ao carbono 5' também do açúcar. Então aqui que está acontecendo a ligação entre eles. Essa ligação tem um nome, ela é chamada de ligação fosfodiéster. Então um nucleotídeo se liga ao outro através de uma ligação fosfodiéster. Agora, dá um look at great aqui nesse nucleotídeo que você está vendo aqui, ó. Na extremidade dessa fita, o nucleotídeo ele fica com seu grupo fosfato livre. E lembre-se que esse fosfato está ligado ao carbono 5' do açúcar, da pentose. Por isso que nós chamamos essa extremidade de extremidade 5'. Aqui embaixo, se você reparar, o nucleotídeo fica com seu grupo hidroxila livre. E essa hidroxila está ligada ao carbono 3' da pentose, do açúcar. Por isso que essa extremidade é chamada de 3'. No outro lado, a mesma coisa. Aqui em cima, ó, o último nucleotídeo que tem aqui, ou da ponta, ele está com a hidroxila livre. Então, a extremidade vai ser chamada de 3'. Se você olhar o nucleotídeo que está aqui embaixo, o que está livre é o grupo fosfato. Então, extremidade 5'. Nossa, Jubão, dei uma reparada aqui legal. Que uma fita é o contrário da outra. Perfeito, se você observou isso, você é demais. Elas são fitas antiparalelas. É como uma rua com duas mãos. Isso é verdade, é o que está acontecendo. Uma é o contrário da outra. Agora, repare também que uma fita vai se ligar à outra através das bases nitrogenadas, ó. Então as bases é que estão se ligando para unir as duas fitas. Você pode considerar que as duas fitas são o quê? Os corrimãos da escada e que as bases nitrogenadas seriam os degraus. Só que tem um esquema aqui. Essas bases nitrogenadas que interagem não é qualquer base nitrogenada. Tem uma regra. Se o nucleotídeo tem a base nitrogenada adenina, ele só pode se ligar com o nucleotídeo que tem base nitrogenada timina, ou o contrário. A mesma coisa aqui, ó. Guanina, base nitrogenada guanina, só vai se ligar a nucleotídeo que tem citosina, ou o contrário. Essa relação é uma relação que a gente chama de relação de Chargaff, que diz o seguinte: numa fita de DNA,
a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina. Tem uma regrinha muito básica para você guardar isso. Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo com A, Timóteo com T. Então A se liga com T ou T com A. Gal Costa, G com C ou C com G. Agora, como é que um ser vivo consegue passar o seu DNA para os seus filhos? Sempre que uma célula vai se dividir, o DNA ele tem a capacidade de se duplicar, ou seja, de fazer novas cópias de si mesmo. Um processo que nós chamamos de replicação. Claro que ele vai fazer essas novas cópias e essas novas cópias idênticas serão passadas para as células filhas. E assim a gente consegue passar as nossas informações genéticas geração após geração. O tipo de replicação que o DNA faz, nós chamamos de duplicação ou replicação semiconservativa. E eu vou te mostrar agora uma imagem para você entender por que ela é chamada de semiconservativa. Bora então entender como acontece a replicação semiconservativa. Aqui você observa um fragmento de DNA. Então ele está ligado pelas suas bases nitrogenadas, maravilha. O que vai acontecer é que essas fitas elas vão ser desligadas uma da outra. Ó. Então as pontes de hidrogênio que estavam sendo feitas pelas bases nitrogenadas são desfeitas. E aí você vai abrir essas fitas como você está vendo nessa imagem aqui. Ó. Abrir as fitas. Cada uma das fitas originais vai servir como molde para você construir a nova fita. E repare que ao final você terá duas cópias do mesmo DNA. Só que se você reparar, cada uma das cópias traz consigo uma fita do DNA original. Então ela semi-conserva uma parte do DNA original. Por isso que ela é chamada de replicação semi-conservativa. Agora, claro que tem um por trás dos bastidores aqui, que é a mãe do capeta. Então muita coisa acontece para que o DNA seja replicado. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, ó, dá uma alongada, dá uma esticada, porque o couro vai comer a partir de agora. Então aqui eu vou te mostrar o por trás dos bastidores. Em azul, nós temos o DNA original. E em vermelho você está vendo as novas fitas que estão sendo construídas. Primeira coisa que tem que acontecer é que as fitas do DNA original elas têm que ser desligadas. Elas sofrem uma desnaturação, ou seja, a ligação entre as bases nitrogenadas ela vai ser desfeita. Quem faz essa abertura da fita é uma enzima chamada DNA helicase. Então ela seria mais ou menos assim. Então aqui nós temos o DNA original. O que vai acontecer é que uma enzima, que nesse caso é o zíper, ó, ela vai vir, ó, vai desfazer as ligações entre as bases nitrogenadas e aí eu tenho as duas fitas abertas para que eu possa construir as duas novas fitas. Essas fitas abertas são o DNA molde. Vão servir de molde para a construção da nova fita. Agora olha só que interessante. Sempre a construção da nova fita, ela vai da extremidade 5' para a extremidade 3'. E aí, claro, vamos dar uma filosofada sobre isso. Na posição 5', se eu botar o nucleotídeo na posição 5', o que você vai permitir? Vai permitir que ele tenha a hidroxila livre para que o próximo nucleotídeo se ligue a ele. E aí, eles vão se ligando. Tudo bem? Embaixo a mesma coisa, ó. A construção vai da extremidade 5' para a extremidade 3'. Então aqui em cima vai para cá e aqui embaixo vem para cá. Agora, para ter o início desse processo, é preciso que uma molécula se ligue nessa região. Para dizer assim, ó, é por aqui que vai começar.
Então você tem uma molécula se ligando aqui e tem uma outra molécula se ligando aqui. Essa molécula é um RNA e recebe o nome de primer. Então o primer é o cara que vai sinalizar o local onde a replicação, ou seja, a construção da nova fita do DNA inicia. A partir do momento que eu tenho a colocação do primer, uma outra enzima vai aparecer, que seria a minha mão, que vai começar a fazer a construção da nova fita, ou seja, vai começar a pegar os nucleotídeos e vai começar a ligar uns aos outros aqui. Essa enzima tem um nome muito importante. Ela é chamada de DNA polimerase. Você está vendo uma DNA polimerase aqui e uma DNA polimerase aqui. Depois que eu tenho a construção da nova fita, o que falta? Falta uma fita ser unida novamente à outra através das bases nitrogenadas. E é óbvio que nós temos uma outra enzima fazendo isso, que é chamada de DNA ligase. Só um detalhe. A fita de cima, ela é construída de maneira contínua. E ela recebe o nome de fita mestre. A fita de baixo, ela vai ser construída em fragmentos. Não é contínua. Então vai construindo fragmento, mais um fragmento, mais um fragmento, e chega uma hora que esses fragmentos vão se unir e você terá a nova fita de DNA. Esses fragmentos aqui são chamados de fragmentos de Okazaki. E essa fita que foi construída é chamada de fita retardada. Nossa, Jubão, que difícil! Vem em mim de novo. Tá aqui, ó, tudo que eu te expliquei resumido numa imagem. Então você tem aqui em azul escuro a fita original do DNA matriz, que vai dar origem aos dois novos DNAs. E primeiramente o que vai acontecer é a abertura, a separação dessas duas fitas por essa enzima chamada de DNA helicase. A partir desse momento, eu tenho a abertura dessa alça que nós chamamos de origem de replicação. Isso é só para te mostrar assim um pouquinho a mais. Então esse vão que se abre tem um nome, é chamado de origem de replicação. Agora vem em mim que eu não acabei. O que eu preciso agora? Lembra? Abrir as fitas, eu preciso primeiro colocar um sinalizador. Um carinha que diga, ó, vai começar a partir daqui. O nome desse cara é o primer, que é adicionado também por uma enzima chamada de primase. Olha um primer aqui, ó. Você tá vendo? Aqui nós temos um outro primer, aqui um outro primer, aqui um outro primer. Ou seja, eles estão sinalizando onde vai ter início o processo de replicação. A partir do momento que eu tenho o primer, começa a construção da nova fita, que está em azul claro. Aqui em cima, ela é, através, claro, da enzima, a DNA polimerase 3. Ela tem até um número, é 3. DNA polimerase. Começa a construção, biribicatabamba, biribicatabamba, biribicatabamba. A fita de cima construída de maneira contínua, por isso chamada de fita líder. A fita de baixo, construída em fragmentos. Esses fragmentos são os fragmentos de arigatou sayonara Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Detalhe, depois que eu tenho as fitas prontas, esses primers, eles têm que ser retirados. Porque esses primers são o quê? Fragmentos de RNA. E você está construindo o quê? Um DNA. Imagina se tem uma uracila perdida, já era, a casa caiu, morreu. Então o que vai acontecer? Esses primers vão ter que ser retirados e ali no lugar vai ter que colocar nucleotídeo de DNA. Quem faz isso é uma outra enzima chamada DNA polimerase 1. A3 constrói, A1 retira os primers e complementa com nucleotídeos de DNA. Pronto, eu tenho os dois novos DNAs prontos. Quem é que vai unir agora uma fita a outra?
uma outra enzima chamada DNA ligase. Chegou a hora do exercíciozinho, Joe. Biribi, 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 catabamba. Gostou do Darwin, né? Vem em mim então, ó. Nos ácidos nucleicos encontram-se bases nitrogenadas formando pares de relativas especificidades. Aconteça com G. Ao se analisar o DNA de uma determinada bactéria, encontra-se 38% de bases citosina. Então eu já sei que a quantidade de citosina nesse DNA de bactéria corresponde a 38% de todas as bases nitrogenadas que nós temos formando esse DNA. Aí ele pergunta, que percentuais de bases adenina, guanina e timina, então vamos botar aqui adenina, guanina e timina, são esperados respectivamente? Relação de Chargaff que eu te falei. Se eu tenho 38% de citosina, é óbvio que eu vou ter 38% da base que interage com ela, que nesse caso é quem? É a guanina. Então guanina também eu tenho 38%. Você sabe que a quantidade total de nucleotídeos dá 100%. Desses 100%, 38 é citosina, 38 é guanina. 38 mais 38 eu calculei dá 76. Aí é só fazer 100% menos 76%. E isso vai dar o incrível número de 24. 24% é a quantidade de adenina e timina. Você vai pegar esse 24% e vai dividir por 2, né? Adenina e timina. Vai dividir isso por 2, 24 dividido por 2 vai dar 12. Então eu vou ter 12% de adenina e 12% de timina. Então o gabarito aqui vai dar 12, 38, 12, gabarito aqui letra E, de EBA, entendi, relação de Chargaff. Moleza, né? Então não se esqueça que o DNA é um ácido nucleico e que os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Também não esqueça que os nucleotídeos possuem uma forma muito peculiar. Possui um grupo fosfato, um açúcar pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que é a única coisa que muda no nucleotídeo. Que no caso do DNA, essas bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina e timina. Adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina. O DNA é formado por duas fitas de nucleotídeos que se ligam através das bases nitrogenadas e se contorcem, formando a tão famosa estrutura do DNA, a dupla hélice. No mais, lembre-se sempre, se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Pare de chorar, pare de mimimi. A sua vida não é pior que a de ninguém. Todos nós temos problemas. Você não é o único. Levanta a cabeça, bola pra frente e vamos que vamos. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.